Olá a todas e todos, eu sou Paula Martins Vicente, arquiteta e urbanista formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e integrante do grupo de pesquisa e estudos Crianças, Práticas Urbanas, Gênero e Imagens, coordenado pela professora Márcia Gobi. Em um cenário de grandes desigualdades sociais, de gênero, raça e diferenças culturais e históricas que mais nos afastam do que nos aproximam, onde estão os bebês e as crianças pequenas com deficiência, que são constantemente esquecidos e esquecidas dentro das amplas discussões de políticas públicas? Se buscamos construir sociedades e cidades mais justas e democráticas, conhecer, respeitar e acolher suas demandas são pontos cruciais nesse processo. Em um momento de pandemia, no qual todos nós estamos inseguros, com medo e sem saber como agir, como estão esses bebês e essas crianças tão dependentes de seus cuidadores? Para pensar conosco sobre esse assunto, no episódio de hoje teremos a participação da professora Fernanda Souza, do Instituto Federal de São Paulo. Olá, sou a Fernanda Souza, professora do curso de Pedagogia do Instituto Federal de São Paulo, campus de Presidente Epitácio. Tenho me dedicado ao estudo da educação infantil com enfoque para as políticas públicas que dizem respeito à inclusão de bebês e crianças pequenas com deficiência nas creches e pré-escolas. Gostaria primeiramente de agradecer ao grupo da professora Márcia Gobi por essa possibilidade de diálogo e escuta na série Podcasts em Movimentos. Dessa forma, compartilharei com vocês um pouco das inquietações necessárias nesses tempos de pandemia da Covid-19, especificamente sobre a atenção com relação aos bebês e crianças pequenas com deficiência, no momento em que o isolamento social é uma das medidas de proteção à vida. Primeiro é importante considerar que a atual conjuntura política e econômica brasileira, acentuada por uma crise sanitária mundial, produz efeitos nas políticas destinadas aos bebês e crianças pequenas com deficiência. Segundo, reafirmar que esses sujeitos são constituídos pelas relações sociais que vivenciam. E terceiro, há de se pensar no conceito do modelo social de deficiência, preconizado pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2009 e reafirmado pela Lei Brasileira de Inclusão aprovada no ano de 2015, que diz o seguinte: a deficiência não está na pessoa como um problema a ser curado, e sim na sociedade, que pode, por meio das barreiras que são impostas às pessoas, agravar uma determinada limitação funcional. Pensar nesta perspectiva é importante, pois a deficiência pode potencializar a vulnerabilidade das pessoas que vivem nesta condição em tempos de pandemia, uma vez que lidam com um conjunto de barreiras sociais que podem se constituir como elementos de risco para essa população. Um exemplo diz respeito à proporção razoável de pessoas com deficiência que necessita do contato físico para realizar atividades essenciais de vida, como alimentação, higiene, cuidados com a saúde, dentre outros. Em tempos de isolamento social, este contato precisa ser acompanhado de atenção redobrada para não haver contaminação. Os cuidadores dos bebês e crianças pequenas com deficiência também precisam de proteção. Para além disso, muitas vezes bebês e crianças pequenas com deficiência localizam-se no grupo de risco ao apresentarem restrições respiratórias ou ainda doenças associadas a esse grupo, como por exemplo diabetes, doenças do coração, pulmão, rim, dentre outras. Por isso, necessitam de atendimento de saúde prioritário, devendo ser protegidas o máximo possível de qualquer forma de contaminação. Ainda, bebês e crianças pequenas com deficiência na condição de vulnerabilidade social são suscetíveis de risco, pois necessitam de atenção com relação à sua proteção integral, sendo ela física ou afetiva, e devem ser preservados de qualquer forma de violência ou violação de direitos, o que requer um cuidado redobrado dos serviços de assistência social. Com relação à preocupação da oferta da educação infantil pelas formas remotas ou virtuais em tempos de pandemia, é fundamental destacar que a medida da educação à distância não deve ser aplicada a nenhum bebê ou criança pequena. Quando esses sujeitos são do público-alvo da educação especial, é necessário compreender que esta forma de educação à distância pode constituir-se em barreiras. A oferta da educação infantil pela via da educação à distância para bebês e crianças pequenas com deficiência desqualifica a natureza do atendimento educacional especializado nas creches e pré-escolas, que deve ser organizado nos diversos espaços de convívio das crianças, elaborado e planejado pela professora responsável por esse serviço, a partir da diversidade de materiais, no contexto das instituições de educação infantil, por meio de interações e brincadeiras e na perspectiva da colaboração. Quanto ao direito à vida, em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, bebês e crianças pequenas com deficiência devem ser considerados da população vulnerável, tal como descrito no artigo 10º da Lei Brasileira de Inclusão, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Nesses tempos de pandemia, vidas devem ser preservadas,
Todas elas valem muito, por nenhum direito a menos, pelo direito de todos os bebês e crianças pequenas. Um forte abraço a vocês.